vocês serão esses veteranos, né? Então, assim, que vocês possam pensar também, a partir de hoje, né? Que acontecimentos, que vitórias eu posso escrever na minha vida, né? Que vai me deixar orgulhoso, né? Que vai me deixar feliz quando eu me tornar um veterano, né? Que eu vou poder contar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para outros jovens, né? Nessa minha caminhada, né? Então, assim, não existe vida separada da organização. Então, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, tudo isso, né, pode ser um registro autobiográfico nosso, né, e que possa servir de inspiração para outras pessoas, ok, não só para os jovens, né, mas como a gente está falando especialmente dos jovens, mas que possa servir de inspiração para outras pessoas, né? Então, a gente vai estudar agora esse Gosho, as ações do devoto do Sutra do Lótus, e aí eram esses dois pontos que eu queria trazer para vocês, né, para a gente contextualizar esse Gosho. E agora sim eu vou passar, né, o bastão para os jovens, e aí eu vou convidar a Guilherme para dar prosseguimento. Começar essa parte, né, deixa eu pegar minhas falinhas aqui. Desse mês, assim, foi tudo de propósito, né? Nada é sem querer. Tem tudo a ver com o jovem por causa do aniversário da DJ, né? Do DMJ e da DFJ. Mas é claro que quem já passou, né? Pela organização, pela DJ, né? Já foi Danshibo, Fujibo, sabe muito bem como é que é, né? A luta, é muito rápido as coisas, muito dinâmico. Eu pisquei o olho, eu tava com 18, agora tô com 23, né? Aí, daqui a pouco, vou piscar de novo, vou pular mais uns anos. E aí, ele fala aqui, forme suas fileiras e me sigam, uma passagem que foi extraída, né, do escrito As Ações do Devoto do Sutra do Lótus, né, como a Patrícia falou do cenário histórico, né, da frase. É interessante que ele está falando sobre os discípulos, né? Ele está chamando o discípulo para a luta. Não é só o Nichiren. Nichiren podia ter, com toda a sua sabedoria, resumido a luta para ele mesmo. Então ele podia ter feito lá o movimento, ter feito a parte dele como os monges faziam na época, mas não ia trazer uma mudança real assim para a sociedade, né? Ia ficar só ali nos templos, aquela coisa bem simbólica, mas ele quis fazer diferente, né? Ele quis que os jovens e os discípulos dele se levantassem junto com ele. Aí o Conselho Mundial, né, já era uma coisa que ele mesmo, naquela época, né, no século XIII, já tinha essa visão, né, além do alcance, porque o Japão, para eles, era o mundo, né? Só que ele tinha essa visão além disso, né, das fronteiras. É o desejo de Nichiren Daishonin, o Buda dos últimos dias da lei. Aí ele confiou essa nobre missão aos discípulos, né? Que justamente ele sabe como todos nós sabemos também, a gente não vai viver para sempre. E ele viveu bastante para uma pessoa daquela época, né? Bastante mesmo. E eu acho que se ele tivesse conseguido assim sobreviver mais um pouquinho, eu acho que ele seria o homem mais velho assim naquela época, porque realmente as pessoas não viviam tanto, né? Eu acho que 50 já era super, né? Já era uma coisa muito, 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 muito rara, né? Naquela época. O Conserufo, ele compõe um empreendimento, né? Que ele se estenderá, né? Pelos mais de 10 mil anos, né? Então essa era a visão dele, que tem um propósito de habilitar pessoas do mundo inteiro a atingir o estado de Buda. Então é todo mundo, né? Não tem idade, não tem essas não tem uma característica específica, né, para ser um Buda. Para que isso aconteça, deve haver um fluxo constante e ininterrupto de discípulos. Então gerações, né? A geração agora está sei lá, na geração, sei lá, Espectros Total, não sei qual é a geração agora, mas assim, é interessante como antigamente já tinha esse pensamento de geração, mas era muito longe, né, uma geração da outra. Hoje em dia, a minha geração já é de tiozão. Eu fico, ué,
Como assim? Você não sabe usar isso aqui, não sabe. Então, já tem uma diferença já em 5 anos, né? De uma geração para outra. 6 anos, 10 anos. E aí o desejo do Buda é que o fluxo do construto da ampla propagação jamais cesse. Então, é justamente essa a importância do estudo também, né? Que a gente se conecte com o Nichiren Daishonin, para que todo dia a gente se levante como um Buda, né? Não ficar deixando para a próxima existência, ou não praticar, né, o budismo em si, né? Tem que deixar assim o dia a dia, né? Nessa parte, da Shinin também expressa, né? Meus discípulos formem seus fileiros e me sigam, né? Ele incita seus discípulos a superar discípulos renomados do Buda Shakyamuni, como Mahashikapita, esses nomes que pega. Mahakashipa, eita, isso aí, e Mahakashyapa. Akashia, é que o pai ele é do Bahubali, aí ele já tá mais ligado nos nomes da Índia, e Ananda. Mestres budistas de épocas posteriores, célebres como Tiantai, da China, e Dengyo, do Japão. Então, ele, como até os nossos mestres também fizeram isso, né? Que eles tinham o desejo de que os discípulos fossem muito mais fosse mais além do que os próprios mestres, né, de antigamente, assim, de outrora, né? A gente sempre celebra esses mestres porque depois deles a gente supera eles também, né? Com a nossa prática. E aí Daishonin também declara, né? Daishonin declara, Nichiren foi o único que tomou a iniciativa de conduzir a tarefa confiada aos bodhisattvas à Terra. Então, ele fala sobre esse negócio de tomar a iniciativa, que é a essência do budismo, né? Você precisar estar a postos e nos levantar. Primeiro, se quisermos de fato nos tornar sucessores de Nichiren Daishonin. É uma missão tanto, né? Aí pode passar para o próximo. Aí nessa. Ah, tá, esse aí já foi. Pode passar. Mais um. Aí, esse daqui é interessante, essa parte. Que aí já vem o Ikeda Sensei, né? A luta dele, né? As muitas décadas que ele lutou sem se poupar, né? E, claro, sempre incentivando os discípulos a fazerem a sua parte também, né? Do seu ritmo, em vários países do mundo, né? É justamente essa expansão do Nagakai. Ele conta, né, que ele esteve a tradição dos jovens como protagonistas. Ele conta que ele esteve na Argentina pela primeira vez em 1993. Nesse período de mais de 2 décadas, que na época da explanação foi em 2017, né? A partir de então, a SGI Argentina construiu uma tradição maravilhosa em que os jovens sempre são os protagonistas. Nos dias de hoje, os integrantes da divisão dos jovens estão ampliando extensamente os laços de confiança e de amizade no seio da sociedade. Então, esse protagonismo é justamente o que Nichiren também estava falando, de expor em ação, né? Porque a sabedoria, né? Isso é uma coisa que leva anos a se exercer, né? De você realmente adquirir a sabedoria leva muito tempo. Mas a ação, ela pode ser feita agora, nesse exato momento. Então, acho que, por isso que sempre, Ikeda Sensei sempre falou, né? Dos jovens, de ele mesmo ser o exemplo disso também, na época que ele conheceu José Toda, né? Ele entra em ação mesmo. Até teve um argentino que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ativista dos direitos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, expressou várias vezes sua satisfação ao observar as atividades dos jovens da SGI Argentina, enaltecendo seus esforços incansáveis com a vibrante energia e desenvolvimento contínuo deles. Então, é muito bom isso, quando a gente vê, né, uma pessoa de fora da HK, ele enxerga, né, a nobre missão dos discípulos de Ikeda Sensei. Pode passar um
slide aí que tem uma foto, duas fotos, né? Que essa é lá em Buenos Aires, né, da cidade, e o encontro, né, de Sensei, 93, hein? É interessante, eu sempre fico muito tocado, né, quando a gente vê essas viagens, né, esses encontros do presidente Kennedy. Ele se encontrou com um monte de gente, né, do mundo inteiro. Então, e ultrapassando barreiras de política, né, de barreiras, fronteiras, né, como ele já falou até com líderes da União Soviética, da China, da Alemanha, né, vários lugares assim do mundo, sem se importar, né, com essas diferenças de política e tal. A própria Argentina também, né, e o Brasil principalmente, né, aqui o nosso Brasil. E aí, ele fala que os jovens de lá também empenharam ativamente em promover o diálogo interreligioso, né, isso é também muito importante, em estreitar sólidos laços de confiança com líderes de outros grupos e organizações religiosas do país. Isso é bem interessante, até para que as pessoas conheçam, né, a HCAI como uma organização humanista, né. E aí, em setembro de 2016, houve um evento dessa natureza, né, no Centro Cultural da SG Argentina, em parceria com a Secretaria Nacional de Cultos e com a participação de representantes de várias comunidades religiosas. Então, me lembra, assim, bastante, né, o movimento que a gente teve aqui no Nordeste, né, os encontros culturais, né, é justamente isso, essa, esse intercâmbio, né, de culturas. Pode passar. É uma religião que promove a motivação interna. O falecido professor de filosofia da Universidade de Delaware, David Norton, ele foi de 1930, né, até 1995. Também elogiou imensamente os membros da divisão dos jovens, salientando o fato de que o propósito básico da religião e da educação consiste em cultivar a motivação interna da pessoa. Ele disse que constatou a prova disso no brilho dos olhos dos jovens da SGI, os quais descreve como apaixonados e cheios de esperança pelo futuro. Então, como faz parte, né, como a gente consegue fazer isso ser parte da nossa vida, não é aquela coisa, não é uma obrigação, é uma missão ali que a gente aceita, né? A gente às vezes pode até parar assim, aquela noite em claro, assim, a gente fica pensando na vida, ou até mesmo em algum momento assim que a pessoa está sem fazer nada, né? A gente sempre às vezes pensa um pouco de como seriam as coisas diferentes se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse escolhido outra coisa, né? E eu acho que no meu caso é natural que eu esteja praticando e participando bastante, mas assim que eu nasci, né, na família budista, então, né, já veio de fábrica, né? Mas o, o eu acho que a escolha também acontece nesse caso, né, de continuar. A pessoa começa, beleza, começou, aquele gás, né, aquela coisa toda, mas eu acho que você manter aquilo que é uma luta também muito, muito difícil, né, muito complicada, mas a gente está aí na pandemia, né, ainda, mas assim, podia ser pior, né, se a gente tivesse se encontrando presencialmente agora, acho que a gente ia estender isso indefinitivamente, então a gente se cuidando aqui, cuidando do outro, a gente consegue fazer um futuro melhor, como ele fala aqui, que somos cheios de esperança pelo futuro. Muitos pensadores e líderes perspicazes de todas as partes depositam imensa confiança nos jovens Soca, que se devotam aos seus ideais e agem com sinceridade e integridade. Em preceitos dos jovens, o presidente José Toda confiou a divisão dos jovens a missão de edificar uma nova era. Na luta pela propagação do budismo, na era corrupta dos últimos dias da lei, vocês devem buscar merecer o elogio de Daishonin como jovens guerreiros. Para o sábio, ser elogiado por tolos é vergonhoso, ao passo que ser louvado por Daishonin constitui a maior honra da vida. O cara, né?
É bem na cara, assim, essa passagem, né? E aí pode passar para o último slide, que é o potencial ilimitado é encontrado na força e paixão dos jovens. Esse é o clássico, né? A força e a paixão dos jovens, que ele fala, né? Os intrépidos rapazes e moças da juventude caiô estão empreendendo grandes esforços pelo Concerofo no mundo como bravos jovens campeões, né, que sempre inspiram confiança e convicção. Porque é aquela coisa, quando a pessoa é criada nesse meio, assim, que você está sempre em contato com os veteranos, pessoas que têm muito tempo de prática, ou até mesmo a pessoa que tem bastante experiência de vida mesmo, a pessoa que é jovem vai ser moldada de um jeito muito mais forte, né? Muito mais resistente. É aquela coisa, é que nem na própria arquitetura ou na arte das coisas que, se você tem uma base sólida, aquilo ali vai durar muito tempo. Então, a base da HK tem que ser sólida. E das divisões também, né? Os jovens têm que ter esse contato, né? Vocês jovens são os protagonistas desse ano da expansão dos jovens na nova era do Conselho Mundial. Isso foi em 2017. Né? Hoje a gente tem aí o ano do progresso dinâmico, né? Dos jovens do progresso dinâmico, que assim a fonte dessa luta, né? Inspirado, né? Nessas passagens. E os jovens possuem limitado potencial, coragem para vencer qualquer dificuldade ou desafio e transbordante força e paixão. Vocês, membros da divisão dos jovens, são os protagonistas da era do respeito à dignidade da vida. Diretamente ligados à Nichiren Shonin, forme suas fileiras, indo ao encontro de outras pessoas para dialogar com elas e propagar nossa grande filosofia de paz e monismo, pela qual as pessoas tanto anseiam. Então, para eu finalizar minha parte, né? Essa missão que a gente passa, né, de geração para geração, que é o estudo, né, das matérias e também de ter esse contato com o sensei e com os veteranos para que os jovens tenham esse interesse, né, de realmente continuar essa tradição, né, de mover a sociedade, de fazer o bem, né, para as pessoas. Então é muito interessante essa matéria, né? E assim, eu chamo o Maiesk para falar da nova evolução humana. Boa noite, boa noite. Pode passar o slide, pronto. Antes de começar a falar um pouco, né, sobre trechos da nova revolução humana, todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Sim? Eu gostaria de ler um trechozinho do presidente Josei Toda, que fala um pouquinho sobre o potencial, né, do jovem, que ele diz o seguinte: a menos que os integrantes da divisão dos jovens, nossos líderes do futuro, estabeleçam uma sólida base no estudo da filosofia budista, não haverá futuro brilhante para a raça humana. E aí eu acho que esse trecho linka bem com o que o Guilherme estava falando agora em relação ao potencial ilimitado do jovem, né? E a posição da Soka Gakkai como uma religião mundial, né? Então, tipo, depende dos jovens propagar, ser os futuros líderes, né? Que vai tocar, né, a humanidade para frente. E aí, falando um pouquinho agora dos trechos, né, da nova revolução humana, pode passar o slide, por favor? Esse primeiro trecho, achei ele muito importante, que ele fala o seguinte: ele é do volume 21, do capítulo SGI, que diz o seguinte: Nichiren Daishonin expressa: com certeza, a ampla propagação da lei com Senrufo um dia se concretizará em todo o Jambuvipa. Nesse trecho, ele declara que o Conselho Mundial definitivamente é algo possível. Isso é óbvio. Não significa que podemos ficar sentados ociosamente e esperar que as coisas aconteçam. O avanço monumental do Conselho só pode ocorrer se aqueles que praticam os ensinamentos de Nichiren se empenharem com sinceridade genuína para tornar realidade
as predições dele. Portanto, devemos nos levantar como protagonistas desse empreendimento, com a profunda consciência da nossa nobre missão. É o que significa levantar-se como Bodhisattva da Terra. Quando procedemos desse modo, começamos a transformar nossa condição de vida, construindo uma felicidade indestrutível e experimentamos uma vida repleta de alegria. Esse trecho é importante para a gente entender que ele fala da confiança que Nichiren Daishonin tinha de que o Conserufo iria acontecer. E aí, em outras palavras, a confiança que ele tinha que os Bodhisattvas da Terra, de geração em geração, como o Guilherme também estava falando, iriam surgir cada vez mais, cada vez com maior número, cada vez com mais força, baseado, né, no incentivo dos jovens que vêm surgindo, para fazer com que essa propagação de fato aconteça, né? E aí, atualmente, a gente vê que esse é o caminho para que o Conserufo aconteça, né? E aí liga com o tema da matéria, que seria a questão do budismo como uma religião mundial. E aí no próximo trecho, ele fala um pouquinho da Soka Gakkai, que ele diz o seguinte: a missão da Soka Gakkai é o Conserufo mundial, ou seja, concretizar a paz perene e a felicidade da humanidade, incutindo no coração das pessoas o princípio do budismo Nichiren Daishonin, que compõe a essência do Sutra do Lótus e que é um grandioso ensinamento da iluminação universal. E aí mais para frente ele fala, no próximo slide, ele diz o seguinte: Nichiren Daishonin bradou: eu, Nichiren, ciente da época em que vivemos, desejo agora propagar amplamente essa doutrina das 3 grandes leis, e, em vista da exatidão dessa profecia, poderia haver alguma dúvida de que a grande lei para o Sutra de Lótus, no Myoho Renge-kyo, será amplamente propagada no Japão e nas demais nações do Jambu-Vipa, ao mundo inteiro. Então reforçando aquela ideia de que ele tinha certeza de que os Bodhisattvas da Terra iriam surgir, se levantar para fazer essa propagação mundial do budismo, né? E aí esse é o propósito atual, né, da Soka Gakkai. Ela surgiu com esse propósito, com essa ideia de ser uma religião mundial. E aí Daishonin se lançou a propagar a lei mística para aliviar o sofrimento das pessoas nos últimos dias da lei e afirmou o juramento de assegurar que se estendesse para todo o Jambu-Vipa, né? Isto é, o mundo inteiro. A Soka Gakkai, uma organização religiosa humanística dedicada à felicidade da humanidade, surgiu para cumprir esse significado do juramento do Buda. E esse trecho basicamente expressa muito bem o propósito do surgimento da Soka Gakkai como um veículo capaz de tirar, né, as pessoas do sofrimento. Esse é o principal propósito da Soka Gakkai, né? E aí, nesse último trecho do próximo slide, ele fala o seguinte. Pronto. Do capítulo Juramento Cegando, volume 30, ele diz o seguinte: as pessoas não existem por causa da religião. É a religião que existe para as pessoas. A religião existe para a felicidade das pessoas. Interpretar esse princípio, ao contrário, leva tudo à insanidade. Quando eu li isso aí, eu pensei, caramba, eu parei a leitura e fiquei refletindo, né? E aí eu percebi que isso realmente faz toda a diferença. Isso é um dos principais motivos que mostram, né, por que o budismo é uma religião tão diferente. Pois ele toma as pessoas como o centro, né? O motivo principal do budismo existir, porque o budismo ele existe em função das pessoas, não o contrário, não é as pessoas que existem em função do budismo. É como se, tipo, as pessoas fossem realmente o palco, né? O centro da transformação mundial. E aí o budismo ele vem para unir isso e empurrar as pessoas para esse contexto, né? Essa revolução, esse Conserufo, né? E aí, continuando a leitura, apontando para o fato de que se encontrar o erro fundamental do clero, né? E visualizando o futuro, Shinya Yamamoto afirmou: o budismo no Nichiren é o budismo do sol. E a religião mundial a eliminar toda a humanidade. O desenvolvimento da Soka Gakkai como organização no qual os membros praticam este grandioso budismo deve ser, sob todos os aspectos, global e universal, sem se prender a uma estrutura feudal, estreita e fechada. E aí mostra também que o budismo é uma religião que está sempre se adaptando, se transformando, entendendo o contexto. Não é aquela coisa, tipo, como na época do Nichiren,
era uma coisa, e aí as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se transformando, vão surgindo novos mecanismos, e aí o budismo ele vai se adaptando ao contexto de cada pessoa, de cada cultura. Tipo, o surgimento veio ali da Índia, do Japão, mas aí na América é uma coisa totalmente diferente, e ele vai se adequando para colocando as pessoas em foco, né? E levando, né, as pessoas para essa felicidade, né, tirando as pessoas da escuridão. E aí no último slide diz o seguinte: nos escritos de Nichiren Daishonin consta: quando o sol nasce no lado leste do céu, sua intensa luz ilumina todo o firmamento sobre o grande continente meridional de Jambuvipa. O grande continente meridional de Jambuvipa indica o mundo inteiro. O budismo Nichiren, o budismo do sol, tem o poder de dissipar as nuvens escuras de todas as formas de sofrimento e de proporcionar o brilho da felicidade para todo mundo. E minha parte é só isso mesmo. Obrigado. Obrigada, Maieski. Eu fiquei muito emocionada hoje, não sei vocês. É difícil de falar depois desse povo lindo. É muito gostoso ouvir o jovem, ouvir o jovem senhor, a jovem senhora. Mas os jovens é tão impressionante, porque mostra que estamos no caminho certo, não é? Modéstia à parte, como pais, nós temos, assim, a visão de que estamos realmente cumprindo a missão. Mas minha missão hoje é lhes falar um pouco sobre o que é essa religião mundial, porque falou-se muito do jovem, a luta do jovem, não é? Então, isso nós estamos muito sabedores, né? Já sabíamos um tanto, agora estamos sabedores mais ainda. Mas eu quero falar sobre, especificamente, o que é a religião mundial. A SGI, ela é uma organização que abraça a fé no budismo transmitido de forma evolutiva, a partir de Shakyamuni, para os mestres eruditos na Índia, que são considerados como bodhisattvas, tais como Nagarjuna, Vasubandhu, depois para o grande mestre Tiantai, para o grande mestre Miaolle, na China, depois o Denkyo, no Japão, até chegar a Nichiren. Então, segue a legítima linhagem humanista do budismo, de respeito a todas as pessoas e a dignidade da vida, que se estende desde Shakyamuni, né? Então, é uma linhagem evolutiva, que vai evoluindo, né? Vai transformando. Dentre os sutras do Mahayana, a SGI se baseia no Sutra do Lótus, e promove ações e atividades da prática da fé na atualidade, em conformidade com o espírito fundamental do Sutra do Lótus, que foi demonstrado por Nichiren Daishonin com a própria vida. Esta SGI, que fazemos parte, é uma harmoniosa ordem budista. É um encontro de praticantes do budismo que vem promovendo o Koseirufo, herdando o espírito de Daishonin e propagando a lei mística de acordo com os seus escritos. Então, a SGI vem propagando a lei mística com o mesmo espírito de Daishonin, exatamente de acordo com a afirmação, que é de Nichiren. Se tiver a mesma mente que Nichiren, o Senhor deve ser um Bodhisattva da Terra. Portanto, a SGI nada mais é que a organização formada por Bodhisattvas da Terra, possuidores da missão de realizar o Koseirufo. Durante os 700 anos, desde o falecimento de Daishonin até o surgimento da SGI, ninguém foi capaz de propagar a lei mística. Então, houve, né, uma parada no Koseirufo. A SGI realizou as profecias de Shakyamuni e de Nichiren Daishonin. É justamente neste ponto que reside o fundamento de por que a SGI surgiu com a missão de realizar o Koseirufo, como uma organização da ordem e do desejo do Buda. Então, quando se fala que nós somos a organização da ordem e do desejo do Buda, temos que ter muito orgulho disso, porque somos nós que praticamos o budismo, somos nós que mostramos ao mundo o que é praticar o budismo, o verdadeiro budismo. A grandiosa expansão da SGI como religião mundial, da revolução humana,
hoje, com cerca de 12 milhões de integrantes, se deve ao fato dos ensinamentos de Nichiren terem um efeito prático na vida. Foi o que Maieski disse, possibilitando a transformação do indivíduo e da sociedade no qual esse indivíduo está inserido. Então, é uma religião mundial. Para ser uma religião mundial, é aquela que se espalha para locais de diferentes línguas, culturas e etnias. Dessa forma, a SGI se expandiu para 192 países e territórios e preenche os requisitos de uma religião mundial. Explicando sobre essa linhagem, né? A linha invisível que conecta Shakyamuni, o Sutra do Lótus, Nichiren e a Soka Gakkai, é o humanismo que está dentro desse budismo que praticamos. O Shakyamuni buscou uma resposta para os sofrimentos fundamentais do ser humano, que nós conhecemos, nascimento, envelhecimento, doença e morte, e encontrou a resposta para essas questões. Aí o Nichiren diz, o Buda despertou para a lei eterna e fundamental que permeia a vida de cada pessoa e do universo. Desse ponto de vista, todos nós somos Budas, pessoas que despertaram para a verdade eterna universal. Como bem disse Maieski, a religião é o que qualifica o ser humano como tal, pois consegue transcender a essência quando reconhece que algo é tão grande quanto ele. Mas se ele ficar ali só acreditando naquilo que ele não consegue superar, ele acaba depositando a fé em algo externo. Então, não cria valor. A lei fundamental que rege o universo e a natureza é a lei que rege a nossa própria vida. Então, se o grande universo é a lei mística, nós também somos a própria lei mística. Essa é a referência que posiciona a nossa religião como mundial, porque ela nos explica a transcendência. Nós acreditamos naquilo, algo superior, mas sabemos que esse superior está dentro de nós. Então, nós transformamos a nossa vida diária através desse conhecimento. Parece tão simples, porque a gente vive isso, mas para a sociedade, nós somos filósofos da lei da vida, da prática diária do ser humano. Então, a existência de um vasto mundo espiritual que transcende o ser humano faz nascer o significado de se ter uma religião, a necessidade de se ter uma religião. A tarefa de unir esse vasto mundo externo com o eu, meu eu interno, ele é feito pela oração, o Nam-myoho Renge-kyo. O budismo ensina, então, que não existe apenas fora de nós, mas no nosso interior. Então, o ser humano pode enriquecer a sua existência ao conhecer algo que o transcende. Porém, a palavra é imanência. Essa imanência, eu fui buscar o significado, é algo que é imanente à pessoa. Sem a crença dessa natureza imanente, se a gente não tivesse essa crença, nós acabaríamos nos submetendo a algo absoluto e externo. Né? Então, o fato de sermos capazes de manifestar esse vasto mundo por nós próprios é a mais suprema característica do budismo. E a universalidade, que é a segunda condição para uma religião mundial, é uma expressão oral e sonora que possa ser aceita em qualquer cultura. A prática do Daimoku, do budismo, no budismo Nichiren, é exatamente isso. A recitação do Daimoku é a ação que faz despertar esse grandioso mundo que está inerente à minha vida. E a SGI comprovou e comprova que a força do Nam-myoho Renge-kyo se manifesta igualmente para toda a humanidade, independentemente do linguajar, né, do idioma. O Nam-myoho Renge-kyo, ele é praticado igualmente no mundo inteiro. E a terceira é o realismo, que é fundamental, que consigamos evidenciar nesse mundo maravilhoso, do aqui e agora, esse potencial. É exatamente o que a gente vem comprovando até os dias de hoje. A SGI valoriza o potencial em cada vida. Quando a pessoa se conscientiza da própria força, todo sofrimento se torna superável. Então, essa é a base filosófica da SGI, a religião que almeja a felicidade de cada pessoa. Então, eu fui buscar uma coisa bem distante, 2017, o CLAB, Masaaki Morinaka. Quem tiver curiosidade, né, é a edição 2369 do BS. O senhor Morinaka diz o seguinte:
A pergunta do BS foi, mas algo muda na prática diária pelo fato da SGI ser religião mundial? Ele responde, o budismo de Nichiren é uma religião mundial a partir do momento em que a Gakkai foi fundada. Não é porque está sendo enfatizado que somos uma religião mundial que devemos mudar a nossa forma de atuação e atuar de forma internacional. Ou que agora precisamos aprender um idioma, porque somente o português não é suficiente. Lutarmos, cada um em sua localidade, com base no princípio de fé, prática e estudo, já é suficiente para sermos uma religião mundial. Não importa onde estivermos no mundo, a atuação dos membros da SGI é semelhante. Por exemplo, a prática do Gongyo é a mesma no mundo inteiro. Nosso desejo de fazer cada pessoa feliz também é o mesmo. Então, a luta de cada um na sua localidade é a verdadeira religião mundial. Podemos dizer que a Soka Gakkai não é algo especial, diferente, mas sim o nosso exercício diário da fé, prática e estudo. As diversas atividades e a atuação que nos fazem confiados pelas pessoas na localidade são os fatos que provam a luta conjunta na Soka Gakkai. Então, assim, ser uma religião mundial não é para nos assustar, mas muito pelo contrário, para nos trazer orgulho, porque nós somos realmente aquilo que traz esperança, que muda nossa vida, a vida dos outros, né, que tem contato com nossos relatos, né, nossas lutas. Então, assim, nós somos um exemplo do que deve ser um ser humano. E é aquilo que é a questão de ser mundial, porque abarca o mundo todo, né, e tem esse poder de transformar toda a humanidade. Como disse o Guilherme, né, não é alguém, não é um perfil, não é só um grupo, mas é o mundo todo. Não tem assim, uma forma, só fulano que pode, só o escolhido, não, somos todos capazes e vamos realizar essa revolução humana, começando na minha pessoa, na minha família, né, transmitindo aos demais que nos conhecerem, que passarem pelas nossas vidas. Eu quero agradecer do fundo do coração, né, hoje foi maravilhoso, que cada um possa levar para suas localidades, né, um pouco desse CAB. Se tiverem dúvidas, não tenham vergonha, pode chamar, né, vamos nos apoiar, né, somos todos amigos, companheiros, irmãos, vamos fazer as melhores reuniões de palestras, não vamos deixar nenhum jovem para trás, porque são eles, né, a força e a paixão dos jovens é que constrói essa nossa organização, e vamos fazer muita visita, né, vamos estudar bastante, vamos transmitir bastante sobre o Nam-myoho Renge Kyo e sobre as nossas vitórias diárias, tá certo? Muito obrigada e boa noite a todos. Agora sim, chegou a hora da nossa foto. Todo mundo saiu bonito aí. Boa noite, que maravilha de atividade. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Vamos lá, abrindo suas câmeras, dando aquele sorrisão. Agora estou de aplicativo novo aqui para fazer essa selfie. Vamos lá, 1, 2, 3, Sensei! Aí, meu povão, parabéns a todos. Junto com meu amigo aqui de 40 anos, quando era... Posso dar uma palavrinha? Posso dar uma palavrinha? Jovens, cala a Posso montanha. dizer uma frase? Fale sua Ainda frase. leio.